Olá, pessoal. Estamos aqui mais um backstage do Salas Brasil. Para mim é uma satisfação, uma honra poder apresentar esse programa. Para quem ainda não sabe, o backstage nasceu para contar um pouco dos bastidores dos eventos, dos clientes do Salas Brasil, contar um pouco das histórias inspiradoras, das histórias engraçadas e de tudo aquilo que está por trás também das estratégias dos nossos clientes quando chegam até nós para poder fazer um evento ficar cada vez melhor e poder colher os resultados. A gente sempre teve muita curiosidade de saber o que acontece lá na empresa, quando a pessoa vai iniciar um evento, quando a pessoa vai começar a montar a sua estratégia, e a gente também sempre teve muita vontade de contar, como a gente está fazendo hoje, o que acontece durante e depois do evento. E claro, né, poder dar dicas, poder mostrar um pouco como funciona, inspirar novos clientes, inspirar você que está nos assistindo. E aí, então a gente tem escolhido nesse início do backstage algumas pessoas que são para nós especiais, né? E assim como hoje, a minha convidada, Bruna Bassi, a Bruna está aqui comigo hoje. A Bruna, e a Bruna é tanta coisa, rapaz. Mas a Bruna, ela é uma especialista em direito para os médicos. Ela faz um trabalho nas clínicas dos médicos, ela ensina como que o médico deve agir desde depois que ele se forma até durante o início da sua carreira, no trabalho, no dia a dia, né? Mais do que isso, uma outra coisa que eu achei interessante, que a gente vai abordar aqui também, é um pouco da experiência da Bruna com o digital, com os eventos digitais. Ela tem umas histórias legais para contar para a gente e acho que vocês vão se surpreender. Bruna, muito obrigado por você ter vindo aqui, importada diretamente de Bragança. Esqueci. A Bruna está afônica hoje, deu uma aula ontem de 4 horas de duração. Aliás, tem feito isso muitas vezes, então eu peço desculpas aí. Eu é que peço desculpas. Quero agradecer o convite. Eu falei por 6 horas na quinta-feira, gente. Sábado também, uma aula por 6 horas. Tive que desmarcar a aula de domingo. E ontem falei por mais quase 5 horas. Então, esse é o motivo dessa falta de voz. E é uma grande honra. Eu lamento muito, mas vou tentar passar para vocês a minha informação, a gente trocar uma ideia muito legal. Obrigada, Oswaldo. Obrigado a você. Bruna, então assim, vamos começar um pouco. Como surgiu? Você foi lá, se formou em Direito, essa coisa toda, né? Como surgiu essa tua expertise de poder orientar os médicos, as clínicas médicas? De onde surgiu essa tua expertise? Que eu não sei, não entendo muito, mas eu não sei tanto, não vejo tantas pessoas falarem sobre esse tema, né? No meu caso, eu comecei a trabalhar no hospital antes de fazer a faculdade. Então, eu tô nesse meio da área da saúde desde 2009. Entrei a trabalhar no hospital universitário lá da minha cidade, para poder ter a bolsa da faculdade, metade da bolsa para poder cursar Direito. Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser delegada. Os meus professores falaram que eu era muito brava, né? Diziam que eu ia me dar muito bem nessa área. Só que aí, no curso ali da minha vida, durante a graduação, eu conheci o meu atual marido, que é médico. Então, eu consegui ver as dores ali dos médicos, dos profissionais da saúde, de uma forma geral, de dentro do hospital, e também na transição de carreira. Então, eu me casei, tive a minha filha, não era mais viável, não queria mais que ele vivesse de hospital, de plantão, porque no geral, Oswaldo, os médicos, eles fazem conta em plantão. Então, assim, eles, no geral, né, não são todos, eles veem um carro, quero comprar aquele carro, peraí, deixa eu ver quantos plantões eu preciso fazer. Então, eles fazem essa conta, né, de plantão. Então, um plantão de 12 horas paga ali em média R$1.100. Só que o que acontece? Ganha-se muito dinheiro, mas também perde muito dinheiro, porque não sabe administrar. Então, foi com essa experiência ali, né, durante a graduação,
do meu casamento, a gente ficou muito envolvido com a questão dos cursos. O Márcio começou a dar curso antes, e com a abertura da nossa clínica e outros profissionais vindo trabalhar com a gente, eu fui sentindo essas dificuldades, essas dores, e fui aperfeiçoando essa questão, fui levando nos cursos livres, depois fui convidada a dar uma aula para um curso maior, fui me especializando cada vez mais, entrei na área do direito médico. Então, assim, hoje eu não sou advogada, nem pretendo ser, eu cuido para que o profissional da saúde, né, para que o médico, principalmente, não tenha que enfrentar um processo ético, não tenha que enfrentar um processo civil. Então, assim, eu tento passar todas as ferramentas para que esse profissional consiga trabalhar com segurança. E trabalhar com segurança não é estar só dentro da regulamentação, não é só estar com um alvará sanitário, não é só estar de acordo com a ética profissional, estar habilitado, é poder olhar para o paciente e não para a doença. Então, eu percebo que na graduação, né, eles saem da faculdade, tecnicamente ótimos, eles sabem tratar as doenças, mas dificilmente você consegue sucesso profissional quando você só sabe tratar a doença e não sabe tratar a pessoa. Entendi. Agora me fala uma coisa, eu tenho a impressão que o médico sentado ali para assistir um curso dele, como que eu não sei, não. O médico ele costuma ser um bom aluno para entender como, assim, para entender como funciona a clínica, ele é obediente, ele consegue depois aplicar isso dentro do consultório. Como que é o médico na sala de aula? Essa coisa é presencial ou não? Esses cursos que você tem feito com os médicos, eles são cursos presenciais ou isso foi na pandemia? Me conta um pouco disso aí. Eu particularmente gosto mais do presencial, porque eu gosto de estar ali tratando inclusive a individualidade de cada pessoa, né? Mas tem crescido muito essa questão do digital, é inevitável. Então, assim, muitos negócios sofreram com a pandemia, mas eu particularmente falando, tanto na clínica, com os pacientes, porque eles passaram a se cuidar mais, passaram a olhar-se mais e com medo de morrer, né? Então buscaram mais o serviço de saúde, como os profissionais da saúde no geral e os médicos também, a se aperfeiçoar cada vez mais. Então, Oswaldo, assim, no geral, o médico, ele é um ótimo aluno, porque ele estuda a vida toda. Então, o médico, ele vai adorar ler artigo, livro, tudo que você indicar. Mas para o que eu faço, eu prefiro ensinar, inclusive, gestores. Então, eu tenho uma mentoria lá na clínica também, eles vão fazer estágio lá comigo, e eu sempre falo, quem é que cuida dos seus negócios? Ou é a esposa, ou é a irmã, a secretária. Então, eu gosto de conversar com essa pessoa. Por quê? Porque o médico, no geral, entendam, ele tem mais dinheiro do que tempo. Eu vou explicar por quê. Ele está sempre trabalhando. Então, ele está sempre focado em atender o paciente, em ganhar mais dinheiro, mas ele não quer ouvir as ideias mirabolantes que ele vai executar. Ele quer ouvir as ideias que você vai executar, ou que ele vai delegar para outra pessoa. Então, essa questão da gestão da clínica, eu não ensino para que o médico faça. Não, ele tem que ter segurança para que ele seja médico. Eu não quero que ele deixe de ser médico para ser um administrador, para ser um gestor. Entendi, então, assim, ele só precisa saber o que tem que ser feito para ele poder cobrar o contador dele, para ele poder cobrar a gerente do banco dele, para ele poder cobrar a secretária, a gestora, a enfermeira. Então, qual é o papel de cada um dentro da clínica para que você consiga executar um bom trabalho? Porque, assim, se você está feliz, se você tem todo o suporte, você vai entregar melhor o seu paciente. Então, é mais ou menos isso que eu busco ensinar, né? Não é que eles vão ter que fazer, que eles vão saber quem é que tem que fazer e assim eles terem mais segurança, comodidade ali para exercer a medicina. Entendi. Agora, eu queria saber, se você me falasse um pouco da sua experiência com relação a esse momento da pandemia, né? Quando eu percebi também um atendimento médico muito virtual, né? Como é que chama mesmo aquele atendimento que os médicos fizeram, da telemedicina. Eu queria que você me falasse um pouco disso. E eu quero saber, após agora a pandemia, com essa retomada, como você vê o mercado
da área médica, o mercado da área de saúde, na verdade, retomando nesse ritmo novo dos cursos, dos eventos do qual você está muito envolvida, né? Então, essas duas coisas, a telemedicina, que telemedicina é uma curiosidade, né? Porque eu tive experiências na família, tem gente que se sente confortável, gosta, mas tinha médicos também experimentando essa ferramenta nova e que deixaram também a desejar, acho que normal, né? Como você viu? Na verdade, a telemedicina é uma coisa que veio para ficar. Eu acho que toda ferramenta, ou toda legislação, né, toda lei, toda regulamentação, ela vem para acrescentar, Oswaldo. E aí vai muito de cada um, a forma como encara isso. Porque, na verdade, já era praticado a telemedicina, né? Que é o fato de você se comunicar com o seu paciente através de algum instrumento que não fosse ali de informação. Que não fosse ali então, não é só ali por vídeo. Sim. Ela pode ser feita através do vídeo, ela pode ser feita através de trocas de mensagem de WhatsApp, e-mails. Então, assim, isso, para o profissional da saúde, né, para o médico, é uma vantagem no sentido de, agora ele tem as ferramentas necessárias, inclusive, para educar o paciente. Então, tomando todos os cuidados, é claro, né, para a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é uma lei que também veio para ficar e tem a fiscalização em cima, então todo estabelecimento, independente de ser da saúde ou não, tem que estar adequado. Então, você tem que dizer para qual é a finalidade que você capta aqueles dados. Existem as boas e as más experiências, porque existem os bons e os maus profissionais. Então, eu percebo que é uma coisa que veio para ficar, porque assim, imagina que antes um paciente eletivo, e a gente não está falando de urgência, emergência, e é claro, e tem umas regras na telemedicina também, que se você trata um paciente de doença grave, que precisa de um acompanhamento, tem que deixar bem claro para ele a importância de não ultrapassar os atendimentos presenciais em até 180 dias. Então, o paciente ele tem que estar ciente que durante até 180 dias ele pode ter só a telemedicina como ferramenta de comunicação, mas que o tratamento presencial, né, o atendimento presencial é o padrão ouro. Ele não foi excluído, ele ainda existe, é importante. Mas você imagina que antes um paciente que estava lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, e tinha vontade de passar com um médico que atende em São Paulo. Ele tinha custos, né? Ele tinha que comprar uma passagem, reservar hotel para poder passar. E hoje isso é possível. Então, ele consegue se consultar com um profissional bom, renomado, através da telemedicina, através do teleatendimento. Perfeito. E aí entra a questão de você saber fazer a boa gestão ali do seu tempo, do seu dinheiro, porque a gestão, como muita gente interpreta de forma errada, não é só a saber administrar o dinheiro. O tempo, hoje, é o dinheiro mais valioso que a gente tem, porque dinheiro você faz mais, mas e o tempo? É a qualidade do seu tempo. Então, se você tem tempo, você consegue dar um bom atendimento para o seu paciente, ainda que seja só via telemedicina. A telemedicina, ela não se resume só ao atendimento também. Então, imagina que hoje existem as telecirurgias. O médico está num lugar, operando em um outro lugar, pelo robô, pelo computador. Isso é incrível, entende? Então, assim, isso... Desde que não seja em mim que ele opera. Mas, assim, eles são super capacitados. Mas você imagina, assim, as maravilhas que foi trazida com a tecnologia, com essa questão do online, né? Tudo tem um lado ruim, tudo tem perigo, só que as regras que existem no mundo real, né, no mundo offline, elas também incidem no mundo online, né? A internet não é um ambiente livre de regras. Sim. Todos nós temos que ficar atentos a elas e conseguir cumpri-las. Eu vou falar para você uma coisa, assim, depois eu quero aproveitar esse seu olhar crítico, claro, para você dar uns pitacos para a gente nesse universo dos eventos, né? Mas antes, fala daquilo que eu te perguntei, de como o pessoal está vendo os eventos, o pessoal da área médica, né, que é o pessoal que você se relaciona, como eles estão vendo a volta dos eventos, né? A gente, eu e você juntos, né, temos a experiência com a Uniguaçu, que trabalha muito essa área da saúde, né? E a gente tem visto o movimento acelerar muito, né? Mas eu quero ter o olhar de como funcionou esse processo, né? As pessoas estavam em casa, estavam fazendo os cursos online, algumas experiências desastrosas, eu até estava olhando aqui, né? Essa coisa do entretenimento digital, eu vi experiências desastrosas com relação a eventos que tentaram se fazer online
e na verdade não tiveram nenhum tipo de sucesso. Exemplo, uma feira online, sabe essas grandes feiras, né, que tentaram fazer você caminhar pelos pavilhões de forma digital, né? É ruim, né? Algumas experiências muito sofríveis, né? Nesse sentido, né? E eu quero saber assim, o que você tem sentido nessa transição pós-pandemia e da área da saúde voltando agora para o presencial? Você acha que que as pessoas estão realmente voltando com tudo? Há ainda um certo receio? Você sabe que me surpreendeu muito o evento do Arnold, que nós estivemos juntos lá, inclusive, estava muito cheio, né? Muito cheio. Muito cheio. E o pré-congresso, né, que eram só voltados para profissionais, principalmente médicos, nutricionistas, estava lotado. Então, antes dessa pandemia, né, onde os congressos eram todos presenciais, os médicos, eles ansiavam por isso, né? Eles desejavam aquele momento, porque era um momento de respiro deles, né? E aí, claro que ninguém quer sair do conforto da sua casa, se não for para ir para um lugar que também vai se sentir confortável. Então, agora com essa volta, eu vejo 2 cenários. Primeiro é que todo mundo estava muito preso. E assim, é uma visão que eu tenho, eu não sei se você tem essa percepção também. Antes, a gente parava de trabalhar e o trabalho ficava no trabalho. Hoje, o nosso trabalho está na palma da mão. Então, a gente não para de trabalhar. A gente está em casa, se eu te mandar uma mensagem, 10 para meia-noite, você está trabalhando, você vai me responder essa mensagem. Então, o online trouxe isso. Então, tem muita gente querendo respirar pessoa, querendo respirar gente, querendo respirar o olho no olho. Ele quer deixar... Você responde mensagem 10 para meia-noite? Depende. Na verdade, é assim, eu tenho um certo problema, as pessoas vão assistir isso. Então, assim, o que está escrito no meu WhatsApp é... O Márcio não responde. Se for urgente, me ligue. Posso demorar para responder. Então, é assim, se eu te mostrar agora, vai ter mais de 50 pessoas aguardando resposta. Porque eu não consigo responder a demanda que me mandam. Hoje em dia, ninguém precisa mais ter o seu número de WhatsApp, né? As pessoas têm o seu Instagram, elas vão te mandar direct, então elas vão ficar aguardando a resposta. Chama indireta, Bruna, por mim, porque eu te mando mensagem lá. Você sabe que eu não te respondi, né? Não, mas a gente tá brincando, mas é péssimo, assim, né? Porque assim, Oswaldo, de novo, né? Se a pessoa entende que você está disponível a qualquer momento, a qualquer hora, ela vai te ligar, ela vai te mandar mensagem a qualquer hora. Então, você vai impor o tipo de relação que você vai ter com as pessoas. Se for urgente, vai me ligar. Então, assim, se não é urgente, ela pode esperar. Até porque Bruna, eu tenho uma filha de 7 anos, eu tenho um marido, eu tenho 3 empresas, eu tenho que gerir tudo isso. E eu sou uma pessoa, eu preciso do meu tempo. Então, assim, eu já tive um burnout, né? Já dei uma surtada pelo excesso de trabalho, porque eu não parava de trabalhar. Eu não parava, eu dormia 3 horas por noite, eu já tinha que, porque eu falava assim, eu tenho que responder o e-mail, eu não tenho que fazer. As pessoas podem esperar. Então, essa questão dos eventos que estão voltando agora, presenciais, né, voltando ao nosso tema, eu acho que existem 2 públicos. O público que realmente, ele não está ali no curso pelo aprendizado, ele está ali para ter mais um certificado, porque eu vejo muito isso também, tem muitos profissionais que são profissionais de certificado na parede, né, eles querem colecionar, são colecionadores de diploma. E tem os profissionais que realmente eles estão interessados não só no aprendizado, mas também fazer aquele network, fazer parcerias, e isso, ele acontece no presencial. Então, assim, ainda é o padrão ouro. Só que profissional da saúde e principalmente os médicos, o médico gosta de ser bem recebido, sabe, Oswaldo? Sim. O profissional médico, ele gosta de ser bem tratado, ele gosta ali de um certo glamour, ele gosta de ser chamado de... É uma outra linguagem. E assim, não é uma crítica. É só pela minha experiência, eu tenho, né, já mais de 10 anos, que quando você conversa com um médico, se você quer vender um produto para um médico, a sua comunicação tem que ser feita de forma diferente. Eu sou casada com um médico. Então, você imagina só, a minha formação é uma formação jurídica, né? Uma formação em direito. Se eu for falar juridiquês com ele e ele for falar só mediquês comigo, não vai dar certo. A gente não vai conseguir um entender o outro. Tem uma situação engraçada até, uma amiga minha, paciente dele, e
as nossas salas lá na clínica ficam uma de frente para outra. Já tinha terminado os atendimentos e essa minha amiga me mandou uma mensagem e disse assim: você pode perguntar pro Dr. Márcio se a medicação que eu tô tomando, se ela causa... ela tava com um corrimento, né? E aí eu falei, pergunto, né? Eu falei, fulana tá com corrimento. É por causa da medicação? E aí ele falou assim, pergunte pra ela se ela tem prurido. Aí eu falei pra ele, mas o que é prurido? Aí ele falou assim, é coceira. Eu falei, mas por que não fala coceira? Aí ele falou assim, porque é o termo correto. Eu falei, então você vai ver, vou perguntar pra ela se ela tem prurido. Ela vai falar a mesma coisa que eu falei. E aí eu falei, fulana, você tá com prurido? Aí ela mandou um áudio, ela falou, o que é isso? Eu falei, é coceira. Não, ele não veio hoje. Aí eu falei, é coceira. Aí ela falou, mas por que você não fala coceira então? Eu falei, viu? Então, eu ensino, inclusive, isso para os médicos, né? Quando você vai se comunicar com o seu paciente, ele não é um outro médico. Não tem que ter um Medicaid. Você não tem que se preocupar em parecer inteligente para ele, né? Você não tem que mostrar que você sabe. Você tem que se fazer entendido, né? Ele tem que entender o que você falou. Então, é uma linguagem mais simples. E aí... Isso é legal. Isso é muito legal. E aí, assim, eu tenho a impressão que eu tenho visto, lá voltando também àquele nosso tema, é de que o que você falou é verdade, há uma demanda reprimida, né? As pessoas estão realmente ávidas em voltar para os eventos, só que a gente tem nesse momento um formato diferente, um modus operandi diferente dentro das salas dos eventos dos quais a gente está tendo que se adaptar. Que é o híbrido. Né? O formato híbrido é um formato difícil, né, pro palestrante que não está muito acostumado. Estou falando de uma coisa que aconteceu muito rápida. A nossa experiência aqui, nós temos eventos que aconteciam gravando, que nem a gente está fazendo hoje, em 10, 20% dos eventos. É que eu acho que o híbrido, a grande dificuldade é porque você tem pessoas ali, então você quer se comunicar com aquelas pessoas, interagir com aquelas pessoas, e ao mesmo tempo que você não tem câmeras em todos os lugares, né? Então você quer se movimentar, para quem anda é muito difícil. É o movimento, é a formatação, é o time, né? É tudo muito diferente, né? E assim, e a gente tem percebido esse movimento, no movimento dentro das salas de eventos, sejam elas quais for, né, que os clientes querem aproveitar, e também a maneira como ele se comunica depois, que é uma coisa que eu ia também te perguntar, nas redes sociais, né, que a comunicação nas redes sociais também mudou. A gente agora aqui no backstage, estávamos conversando sobre essas mudanças, né? O comportamento das mídias sociais fez com que a gente também mudasse rapidamente a forma de se comunicar, né? E aí eu quero saber, assim, nos eventos médicos, você tem notado também essa movimentação? Os médicos, como os médicos são para lidar com as câmeras, para lidar com as redes sociais? É uma coisa que eu tenho vontade de saber, porque só para dar o panorama, a gente grava os programas ou grava os eventos e uma preocupação nossa do Salas Brasil é saber o que esse cliente está colhendo de resultado depois, né? Que é o que você acha que disse para mim, não sei se foi ali atrás, a gente às vezes faz muito, tal, tudo, e depois a coisa acaba se perdendo, né? Eu acho que essa possibilidade que a gente tem agora de gravar tudo e de poder jogar, isso vai nos ajudar a ter mais resultado, né? O médico age como? Então, primeiro que assim, né? É uma pessoa, então a gente tem que desenhar. É uma pessoa, enquanto médico, ele está ali no ambiente de consulta, então ele está exercendo a profissão. Então ele, enquanto médico, é quando ele está exercendo com um paciente. Agora, o médico que está ali nas aulas, nos eventos, é o aluno. Ele não está lá como médico, ele está lá como uma pessoa que está aperfeiçoando. Por que eu quero deixar isso bem claro? Eu perguntei do médico, o palestrante, de repente. Sim, né? mas eu digo assim, então, enquanto palestrante, ele não é médico, porque ele está falando para os seus pares, ou ele está falando para outros profissionais de outras áreas, mas ele não está se comunicando com o paciente. É isso que eu quero te explicar. A linguagem é diferente. Sim. Então, assim, o comportamento também é diferente. Por quê? Porque a preocupação, né, com a publicidade, com a propaganda, com a exposição com o médico, não é de hoje, Oswaldo. Então, assim, engana-se quem pensa que foi uma criação dos conselhos, que isso é tudo muito novo. A rede social, né, a internet é uma coisa muito nova. Mas nós temos uma lei que
que ainda está em vigência, que é de 1962, que é uma lei um decreto de lei que regulariza ali a profissão de médicos, dentistas, farmacêuticos, e aí tem um decreto-lei de 1942 que regulamenta a propaganda desses profissionais. Aí você pode me falar, mas Bruna, nessa época não tinha internet. Por que regulamenta? Ele regulamenta a publicidade, a exposição. A publicidade sempre existiu, através de jornais, revistas, folhetins. Mas não é um regulamento super duro? Ainda está em vigência. Então, a linguagem tem que ser outra, você tem que ter uma série de cuidados. Mas deu uma afrouxada, não deu? Não, para o médico não. Na verdade, é assim, está muito ligado à questão do sacerdócio da profissão. Então, tem o juramento de Hipócrates, tem uma coisa que vem enraizado nos ensinos. Então, o médico sai ali da faculdade e na colação de grau dele, ele vai e faz o juramento de Hipócrates, e é tudo muito baseado na questão do amor, da fé, do propósito, do dom. E aí, eu sempre gosto de deixar isso claro para os meus alunos, para os meus clientes, que é assim, qual é o tipo de imagem que você quer passar para o seu paciente? Porque se você quer passar uma imagem de super-herói, de bondoso, de que tá aí pelo dom, né, de heróis da saúde, você não pode reclamar se o seu paciente ligar 3 horas da manhã porque ele está com dor de garganta, porque ele está com dor de cabeça. Você se colocou nessa posição. Agora, se você se coloca como uma pessoa que escolheu a medicina como ferramenta de trabalho e que você tem que receber por isso, então o seu posicionamento já é outro. Você entende e coloca isso para o seu paciente que você está exercendo um trabalho e que esse trabalho tem hora para acontecer, tem local para acontecer, as formas como isso vai acontecer, é uma relação contratual, né, em caráter especial. Não, tudo bem, mas é inegável que as clínicas médicas, os médicos, as empresas ligadas à área de saúde têm uma exposição hoje muito maior nos eventos e inclusive nas redes sociais. A gente vê as pessoas se expondo, falando abertamente dos seus serviços, etc. Sim. Isso não tinha até outro dia. Eu sou da geração offline, que um médico, para poder fazer um anúncio na revista Veja, ele falava, cara, tinha que pensar 10 vezes antes, porque... Por isso que eu perguntei para você se afrouxou, porque a sensação que eu tenho como publicitário de fora é de que eles estão conseguindo... Mas deixa eu te falar, não é que afrouxou, é que hoje tem muito médico que tem uma boa assessoria jurídica. Então, assim, ele vai ser autuado, né? Vão haver denúncias, porque, assim, o conselho, ele é responsável por cuidar da classe, certo? Só que ele não tem como ficar fiscalizando, ficar de olho em todos os profissionais. Então, quando é que ele fica sabendo de alguma coisa? Quando existe a denúncia. E aí, quem é que vai denunciar? Colega, né? O colega que não quer que você se exponha. Porque, no geral, é assim, Oswaldo. Normalmente, quem denuncia, não é que ele também quer se expor, ele também quer divulgar o seu trabalho. Eu sou super a favor. Eu acho que você tem mesmo que divulgar, não expondo o paciente, claro, né? Obviamente, não infringindo ele nenhum direito constitucional do seu cliente, do seu paciente, mas eu acho que todo mundo tem o direito de divulgar o seu trabalho, se é um bom trabalho. Mas, normalmente, essas denúncias acontecem não porque o outro profissional ou a outra pessoa quer também se expor. No geral, é porque ele não quer que você se exponha, ele não quer que você ganhe dinheiro com isso. Entende? Por quê? Porque você está tirando o decoro ali da profissão, o sacerdócio da profissão. Então, na verdade, não ficou mais afrouxado. É que, assim como você vê que muita gente fala assim, antigamente a gente não via tantos casos de homossexuais, ou antigamente a gente não via tantos casos de autismo, ou tantos casos de síndrome de Down. Na verdade, sempre existiu. É que hoje, a comunicação, ela chega na velocidade da luz, né? É tudo muito rápido. Então, as pessoas veem mais hoje, porque as pessoas estão ali na rede social, né? Então, as coisas mudaram. Mas, na verdade, sempre existiu. Sempre existiu os bons e os maus profissionais também. Você acha que agora que a gente está passando por essa fase, a pandemia arrefeceu e os eventos estão voltando, você acredita que nós vamos conseguir, principalmente o pessoal da área de saúde, vai voltar 100%, começa já a ter realmente liberdade para ir para os congressos, a visitar, principalmente as viagens e congressos, tudo isso vai acontecer, já está acontecendo de forma rápida, ou você tem sentido que ainda... Eu acho que tudo agora vai ser no formato híbrido.
Eu acho que dificilmente você vai ter um evento 100% presencial, né? E o médico está com receio ainda de ir presencial? Você acha que não? Acho que não. Não. Acho que não, porque inclusive a gente recebe muita proposta, muito médico perguntando, quando é que vai ter evento aqui? Onde vocês vão estar? Porque eles querem mais do que só aquele conhecimento. É tudo muito, ao mesmo tempo que aproxima, distancia também, né? Mas o médico é muito dessa questão do network, conhecer, fazer contatos e abrir novas possibilidades. Então, eu acho que vai voltar com tudo, assim, eu tenho essa visão. Assim como os atendimentos presenciais. Então, assim, existe a telemedicina, mas os pacientes, a grande maioria, né, salvo as pessoas que moram longe realmente, né, e precisam custear a viagem, eles querem presenciais. Nós temos, na nossa cidade, que fica 1h30 daqui mais ou menos, mas a gente tem muitos pacientes aqui de São Paulo. Eles falam, eu quero vir. Para mim, eu ando no trânsito em São Paulo por 1h30, então eu prefiro vir até essa cidade, porque eu aproveito e vou olhando o caminho, eu respiro. Assim, claro, né, no nosso caso, são pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, então não tem problema com o horário, né, com o financeiro, mas eu acho que no geral as pessoas querem esse contato. Você como professor ali de pós-graduação, você tem sentido... Eu vou te dizer um pouco do que a gente sente aqui, né? Os clientes estão apanhando um pouco com relação à presença das pessoas, né? As pessoas, e eu não estou dizendo só dos médicos, sim, e nem da área de saúde, as pessoas estão tendo dificuldade para dar certeza do que vão fazer com relação aos eventos. O evento é assim, você tem 20%, 30% de quebra num evento de lista presencial, né? Isso era antes, né? Agora, essa quebra tem sido maior, às vezes, que a pessoa confirma a presença dela no evento e acaba ficando em casa para assistir, né? E ao contrário, por incrível que pareça, também acontece. A pessoa confirma que só quer assistir e de repente ela vai no presencial. Isso dá uma quebra muito grande e uma instabilidade no nosso setor com relação à quantidade de pessoas que possam estar indo ou não. Então, às vezes você chega num evento e fala assim, cara, isso aqui tá bombando, sucesso. E o organizador, ele não estava muito bem preparado para isso, né? Então, assim... O seu lado como professora e mesmo como gestora, você consegue perceber alguma coisa do comportamento das pessoas nesse sentido? Eu consigo perceber como gestora, como organizadora, mas como empresária, eu preciso dizer que, no caso, a falha, nesse caso, é justamente da comunicação com o cliente, né, com o aluno, porque, assim, tem que ficar muito claro até quanto tempo ele pode desistir ou se incluir naquela lista, quais são, então, os prejuízos, o que está estipulado no contrato. Porque, assim, o contrato verbal já existe, né? Quando você diz que vai fazer uma coisa ou está pagando pela outra coisa, mas ele precisa ser documentado também, né? Então, toda relação contratual, eu sou a favor do documento. Então, o que está no documento? Não vai vir? Porque, assim, você tem um custo, tem as pessoas que estão ali no suporte, né, das aulas, mas, Oswaldo, é assim, o que eu percebo, e principalmente para o nosso público, particularmente falando que são profissionais médicos, ele não vai sair do conforto da casa dele se não for para ele ter algo a mais. Então, assim, para ele vir... Só com relação ao conforto? Ou de infraestrutura, ou você está dizendo num todo? Num todo, de infraestrutura. Não, mas ele decidiu fazer o curso lá do Dr. Márcio. Normalmente, então... Ele decidiu, mas aí na última hora ele falou assim, quer saber, eu vou assistir daqui de casa. Então, nós damos curso também 100% presencial. Quando a gente vai escolher o local para o curso, que é 100% presencial, a gente vai ter o cuidado de escolher o que tem o maior conforto dentro das possibilidades financeiras, para saber quanto vai custar esse evento. Então, assim, o que vai ser ofertado? Um coffee, a água que vai ser ofertada. Então, assim... Quando você vai fazer um evento 100% presencial, porque daí não há que se falar em faltantes, claro, né? Aí não. Você tem que ter esse cuidado. E aí é que eu vejo a falha dos organizadores, porque quando você vai fazer um evento híbrido, e aí, mesmo que sejam poucas pessoas, você também tem que ter esse cuidado. Porque seria... ele vai ser percebido, que seria da infraestrutura mesmo ali. Porque imagina só, o profissional médico, e falando só dos médicos, tá? Quando ele vai dar plantão no hospital,
ele sabe qual é o ambiente que ele vai ser recebido, ele sabe o que ele vai passar, ele sabe quantas horas ele vai ficar ali. E quando ele tá na casa dele, ele quer um conforto, né? Ele vai ficar ali no descanso dele. Então, assim, para que ele saia, para que ele vá para um lugar, normalmente ele escolhe já um curso, ele vai ver o local. Ele vai ver onde é. Eu sei porque eu sou casada com um médico. Então, antes dele ser professor, quando ele escolhia os congressos, ele falava assim, eu vou nesse aqui que é em Salvador, eu não vou nesse outro aqui que é em São Paulo, por exemplo. Que aí eu já vou ficar um dia a mais, eu vou pôr o pé na areia, entende? Entendi. Então, assim, é um todo. Então, quando a gente vai pensar... não só aqui no Salas Brasil, mas todas as pessoas que estão nos assistindo, que cuidam de eventos, aí você fala assim, é híbrido, então assim, a grande maioria vai estar em casa. Mas em quem que você está pensando? Qual o pagante é mais importante? O pagante que tá lá online ou o pagante que está presencial? Os dois. Então assim, você não se preocupa com o som, você não se preocupa com a imagem, tem que ser boa, você também tem que se preocupar com os poucos que estarão ali presencialmente, entende? Então, porque esse que foi presencialmente, ele vai falar da experiência dele. Então, eu vejo isso muito com a questão da experiência do paciente, que não é muito diferente. Então, o paciente, ele vai criar uma memória afetiva quando ele vai no seu estabelecimento. Então, ele vai reparar no cheiro, se a luz incomoda, se o barulho daquele local, a cadeira do local. Então, você acha que é perigoso, por exemplo, o evento híbrido, ele acaba sendo um pouco perigoso? Acaba sendo perigoso. Porque... Você me disse agora há pouco aí que vocês preferiram fazer um evento 100% presencial. É isso, né? Até para os dois, né? Ah, tá. Então, mas se for 100% presencial, esse evento presencial também poderia ser um híbrido. Você poderia também, de alguma forma, estar captando algum público. Também, mas aí é que tá. Mas aí dá uma confusão. Não é que dá uma confusão. Eu preciso saber o tipo de produto que eu estou ofertando. Sim. Então, assim, o evento 100% presencial tem um limite de pessoas, correto? Sim. Um limite de tempo, só que você consegue dar uma atenção maior. Normalmente eles custam mais também. Só que, de novo, eu não estou preocupada com quanto a pessoa vai pagar. Eu estou preocupada com o produto que eu vou oferecer. Claro. Quem tem que estar preocupado se vai pagar ou não é o comprador, sim, certo? Sim, o cliente. Então, é ele quem vai dizer. Quando a gente vai precificar um produto, seja um curso, seja uma consulta, seja um livro, o que a gente vai ter que equalizar? O que é a soma de um valor? Como é que a gente chega nesse valor? É o quanto eu acho que custa, quanto eu sei, quanto levou para... Uma avaliação do mercado. Isso, e quanto o cliente está disposto a pagar. Então, assim, aquele termo de que o cliente tem sempre razão, ele vem justamente disso. Não é porque ele pode falar o que ele quiser, ele pode bater na mesa, não. É que se ele aceita pagar o preço que você está cobrando, quer dizer que o cliente tem razão, você está ofertando um bom produto e ele está certo, entende? Então, assim, o produto 100% presencial, ele tem esses cuidados. O produto 100% online também requer alguns cuidados, que é o quê? É uma boa câmera, é um bom microfone, é o tempo ali de edição, só que ele está na casa dele. Entende? Você consegue colocar tantas pessoas, uma boa internet, você consegue colocar tantas pessoas que precisem lá. Agora, o híbrido, você tem que se preocupar com os dois, né? Então, é assim, é aquela mãe que tem gêmeos e... Não sabe. Exatamente. Então, assim, você vai dar atenção porque tá chorando mais naquele momento, né? Então, Será que os caras prestam atenção quando estão em casa, no que está sendo dito? Você presta? Eu sou muito do auditivo, então eu consigo prestar atenção, eu consigo assistir um filme, falar no celular e fazer a unha ao mesmo tempo, assim. Gente problemática, né? Problemática. Então, assim, eu faço terapia, né? Porque eu não paro. Não, porque, assim, eu tenho a impressão, eu não consigo ficar muito tempo... É porque você é homem, né? Homem não tem consegue? Isso também, não. Os homens não conseguem? Tem um bom médico que eu vou te indicar. Bomba no programa! Ele explica isso. Os homens, eles têm um hiato ali, né? Os homens eles só conseguem prestar atenção em uma coisa. Quando um homem fala, isso foi meu marido que falou, e assim, já fiz uma pesquisa, todos dizem a mesma coisa. Quando ele fala assim, não estou pensando em nada, porque não está pensando em nada mesmo. Então, assim, é verdade. É verdade. Quando você não está pensando em nada, você não está pensando em nada. E vocês insistem. É porque a gente nunca tá pensando em nada, né? Assim, a gente nunca deixa de pensar. Eu tô pensando em 10 coisas ao mesmo tempo. Eu agora, inclusive... E das 10 quantas são proveitosas? Então, vários sites, eu já tô... A gente é qualidade... É mais ou menos isso. Então eu me dou muito bem no online, inclusive porque eu assisto tudo no acelerado. Então, assim, áudio do WhatsApp é acelerado. Eu falo de uma forma acelerada. Quando eu vou dar as aulas ao vivo, eu já falo, gente, ó, eu sou o céu para vocês, porque eu já falo acelerada. Você não precisa colocar no... entendi. Ele fez esses dois lá do WhatsApp. Exatamente. Já, assim, ó, vamos aproveitar o tempo. Então, versão Bruna, vou por aqui na versão Bruna. Você não consegue. Ó, nós estamos chegando no momento de falar besteira aqui no programa. E eu queria saber, assim,
curiosidades com relação aos eventos, assim, alguma coisa que você acha que o pessoal acha, né, que o mundo dos eventos é sempre aquela coisa certinha, né, do palestrante lá, e nananã, e a pessoa assistindo, e palminhas, luzes, não sei o que lá, né? Mas já que nós estamos falando do backstage, né, você lembra, assim, consegue lembrar alguma coisa curiosa, ou coisas que são divertidas que tenham acontecido nas suas aulas, com algum aluno, ou com aquele rapazinho lá que mora com você? Olha, Oswaldo, é assim, né? Sou casada com um homem lindo, né? Ah, lindíssimo. Bonito, né? Muito bonito. Assim, tem algumas situações, Eu pago né? pau pra ele. Eu também. E não só você, e não só eu, né? Sim, sim. Tem algumas situações. Uma que eu achei engraçadíssimo foi tinha uma pessoa famosa assistindo um evento dele, né? E eu sou super admiradora dessa pessoa, mas não vou citar o nome aqui, né? E aí eu fui lá e falei, nossa, preciso tirar uma foto com você, porque eu admiro o seu trabalho, acho você inteligentíssima. Era uma mulher, ela falou assim, claro, mas você espera um pouquinho que eu quero tirar uma foto com o Dr. Márcio? Tipo, ela não sabia que eu era esposa dele. Eu falei, claro! Eu falei, Kevin, eu passo você na frente, porque eu sou esposa dele. Ela falou, ai, não acredito. Então, assim, eu tava lá admirando o trabalho dela e ela tava admirando o trabalho dele. Isso foi muito legal. Assim, me enchi de orgulho, sabe? Isso marcou pra mim. E outras coisas que são engraçadas, né? Você levou ela no backstage ali? Que show. Levei ela até eles. Ela ficou feliz da vida, né? Eu falei, ganhei um E aí a sua foto foi até mais tranquila, o marido né? dela que tava junto tirou a foto. Não, mas ela é excelente, é uma pessoa maravilhosa. Sim. E coisas engraçadas, né? Foi uma certa vez que ele também estava palestrando, e aí eu fui ao banheiro, né? Tava lá eu fazendo meu xixizinho, tranquilamente, quando duas pessoas entram no banheiro feminino e falam, ai, lindo, maravilhoso, aquele médico, né, Dr. Márcio, quer dizer. Aí a outra me vira e fala assim, mas tem que trazer a esposa? Horrorosa, aquela magrela, porque era um evento fitness, então tinha as gostosonas, né? E, no geral, as pessoas, elas se decepcionam quando elas me conhecem, porque eu sou pequenininha, né? Então, elas veem o Márcio daquele tamanho, elas acham que vai sair quem, né? Vai sair uma Paniquete, vai sair uma Angela Borges, que é maravilhosa, né? E aí venho eu, toda normal, né? E aí, elas falaram, né? Estavam falando isso, aí a outra falou, aposto que é ciumenta. E eu, educadamente, abri, saí, fui lavar minha mão, e elas ficaram sem graça, falaram, a gente não tava falando de você não, né? Viu? Ai, desculpa, eu não tava falando de você. E eu falei, não escutei nada. Lavei a minha mão e saí lindamente. Mas depois eu olhei pra ele e falei, nunca mais eu vou. Não vou mais. Fiquei muito brava, porque eu falei, eu vou com você, e aí... Acontece dessas coisas. Aí assim, as pessoas acham que eu tô morrendo de ciúmes. Então, não quero mais passar por isso, assim. Eu vou pedir pra você aqui uma fala, porque... Desde que a gente se conheceu, né, você se mostrou sempre uma pessoa muito, além de amiga, né, uma pessoa sempre muito crítica, com um olhar sempre crítico para as coisas. É chata, não sei, depois eu vou perguntar pro Márcio, mas acho que não. E consultoria mesmo, esse olhar, né, que sai um pouco fora da caixa, etc. Tal. E como a gente está falando de um backstage de eventos, né, e você experimentada no setor, como cliente, como usuária, etc., tal, até como organizadora, eu queria dicas assim, né? Uma dica legal. O cara vai fazer um evento agora, tá pensando em criar um evento médico, principalmente se for da área médica, mas mesmo que não seja. Você lembra assim de uma coisa legal que você fala assim, cara, nunca esqueça de fazer tal coisa, sempre se preocupe com tal coisa, tal, alguma coisa que sai um pouco fora também do chavão, do normalzão? Eu acho que assim como para um médico o importante é tratar o paciente, não a doença, eu acho que quando você vai fazer um evento, eu gosto do que vai ser dito, mas eu sou muito do visual, Oswaldo. Então, assim, você tem apenas alguns segundos para você ter uma primeira impressão. Não existe uma segunda primeira impressão. Sim. Então, é comprovado cientificamente que você leva ali 6 segundos, parece, para que você tenha uma primeira impressão, né, na psicologia ali, de alguma coisa ou de alguém, para que você entenda que aquela imagem vende ou não vende. Então, eu acho que primeiro, né, é nunca esquecer de se preocupar com o material que você vai apresentar também. Porque, por mais técnico que o profissional seja, ele seja muito bom nisso, você está falando de um evento, e de palestras, de aulas, né, falando, eu acho que tem que ter uma grande preocupação com os slides, por exemplo, que aquilo prenda a atenção do seu público. Porque, assim como a gente falou que isso aqui faz a gente trabalhar o tempo todo, imagina que você está palestrando
e você tá olhando o seu público e tá todo mundo mexendo no celular. Putz, É muito ruim. Sem contar que, assim, quando você posta um material bonito, coloca ali, eles vão querer tirar foto. E aí uma coisa que eu faço nos slides do Márcio, eu coloco o arroba dele em todos os slides. Porque não importa qual slide que o aluno ali vai tirar foto, ele vai publicar, ele não precisa nem marcar o Márcio, vai estar ali naquela foto. Então, é um tipo de propaganda também para vocês. Sim, isso legal. Então, até vocês mesmos, sabe? É uma publicidade velada que se chama. Então, assim, eu acho muito legal. Eu fui num restaurante outro dia e tinha um espelhão, assim, e tinha uma marca d'água nesse espelho que era o logo do restaurante. Então, assim, a pessoa ela vai lá tirar uma selfie, né? Vai tirar uma foto de si mesma e ela não precisa marcar o restaurante, já tá o logo ali, o nome do restaurante. É, bacana. Isso é muito legal. Então, assim, esses pequenos detalhes que vai levar o seu nome, que vai te ajudar a vender, mas não de uma forma mercantilista, né? Não de uma forma sensacionalista. Sutil. É sutil. Eu acho que fica bonito, sabe? Fica bonito aos olhos, vai te trazer mais clientes, mais pacientes, mais alunos, e o dinheiro acaba sendo a consequência de um trabalho bem executado. Show de bola. Bruna Massi, vamos agora fazer perguntas e respostas rapidinhas. Podemos? Podemos. Um bate-bola. É legal isso aqui. Eu queria saber assim, ó, uma referência no seu ramo. Ó, eu acho muito difícil. Você tem, antes disso aqui, ó, tem consultora voltada para a área médica, com essa tua mesma característica e tal? Você conhece outras boas profissionais que fazem exatamente o que você faz? Então, eu conheço muitos bons profissionais, mas são em áreas distintas, né? Eu conheço bons advogados de direito médico, que são referências, são muito bons, mas eles são muitas vezes muito técnicos. Não tem o olhar marqueteiro, nem o olhar... Então, assim, eu conheço bons gestores também, claro, mas que focam só na administração. E eu conheço, assim, que eu admiro, né, são os professores que ensinam sobre ética, moral, sabe? Então, assim, as minhas grandes referências para executar um bom trabalho e poder pegar o meu conhecimento técnico com esse outro conhecimento mais filosófico, o Cortella, né? Meu sonho de consumo é poder sentar e tomar um café com ele. A professora Lucilena Galvão, Karnal. Então eu gosto muito dessas personalidades, né? Porque eles têm uma forma leve de passar informação, sabe? E, assim, empresarialmente falando, e eu não estou falando da pessoa, estou falando como empresário, Roberto Justus também, eu tenho uma grande admiração por ele, porque ele é um publicitário, assim, sensacional. Então, são referências para mim, porque eu acho que o grande diferencial, assim, quando a gente quer executar um trabalho diferente, é você justamente sair da sua área e pegar outras referências e implementar na sua área. Então, que é o que você faz muito bem aqui também, né? Eu ia falar de você vê, olha que coisa linda. Não, porque assim, eu ia falar assim até a Bruna Flex, porque você juntou essas três coisas aí dentro na sua prestação de serviço, né? E que é legal ter uma olhada. Ó, eu amo essa coisa do fora da caixa e de olhar para os mares pouco navegados, sabe? E acho que é um pouco daquilo que você faz, né? Mas sabe por quê? Quando você apresenta seu portfólio, é um... Sabe por quê? É assim, ó. É chato. Você leu a Estratégia do Oceano Azul? Não. Você leu o livro? Não. Eu vou escrever. A Estratégia do Oceano Azul. A estratégia. Ela fala exatamente... A Estratégia do Oceano Azul é um pouco Bruna Bassi. Ah, é? Porque você usa, eu acho, que essa estratégia, até de modo empírico, né? Para oferecer o seu serviço, né? Você falou aí de três coisas que você fazia, que junta o advogado, né, o consultor, não sei o que, tal, né? E entrega esse tipo de serviço, né? Isso é diferente, né? Mas é que assim, é muito chato falar sobre direito. Então, você imagina só que se eu fosse dar uma aula e eu fosse só ler as leis, né? Então, é assim, ou você gosta muito, e aí se você gostar muito, você vai fazer direito, né? Ou vai ficar chato, maçante. Então, eu tento tornar leve, porque eu preciso que as pessoas me ouçam. Então, assim, eu considero o maior elogio que sempre quando terminam as aulas, as pessoas falam, eu sempre ouço isso em todas as aulas, eu falei, vai até virar meu bordão, porque eles falam assim, você conseguiu tornar um assunto muito chato, gostoso.
leve. Então, assim, no geral eu escuto isso, né? Ficou leve. Então eu trago essa questão filosófica, essa questão da moral, do dia a dia, as dores, a visão, assim, da empresária. Junto com a lei, né? Junto com a lei. Então é assim, é pegar a lei e não achar que ela trabalha contra mim. Porque, na verdade, a lei, ela não trabalha para mim ou para você, ela trabalha para a sociedade. E isso é importante, as pessoas não entendem isso. O conselho, né, de classe, ele não trabalha para o médico, ele trabalha para a sociedade. Ele fiscaliza o médico, mas ele não trabalha para o médico. Então, quando as pessoas reclamam, né? Ah, porque o meu conselho não faz nada por mim, porque não me dá direitos. Não, ele não trabalha para você. É que você paga, né, a anuidade, assim como você paga os impostos para o governo. O que o governo faz para você? Né? Então, é mais ou menos isso, né? É obrigatório, mas ele não tem que te dar nada de volta. E aí você deu as referências, e agora eu quero que você fale de um arrependimento. Música de arrependimento? Um arrependimento, Oswaldo, eu pensei muito nisso quando eu vi aqui na pauta. Não chorei, mas assim, eu não tive uma vida muito fácil, sabe? Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu fui trabalhar em comércio, enfim, passei por vários lugares até conseguir me encontrar. Mas eu me arrependo de não ter começado a fazer o que eu faço hoje antes. Porque eu tive possibilidade, mas eu não achava que eu era capaz. Mas não tem aquela coisa tudo ao seu tempo? Não tem. Nosso tempo é hoje. E não tem também aquela coisa de no meu tempo, na minha época, porque a sua época é hoje. O que já foi, já foi. Mas a sua época é hoje. É assim, o que separa o nascimento da morte é o tempo. A vida é o que você faz dentro desse tempo. Entende? Então, não existe assim, tudo no seu tempo certo, o tempo é hoje. Então, eu me arrependo de não ter confiado mais em mim, naquilo que eu já estava apta a fazer, por puro medo. Eu tive medo, eu demorei para enxergar que realmente eu podia fazer com que as pessoas me ouvissem. Então, assim, você nunca percebeu, mas a primeira vez que eu vim aqui, que eu conversei com você, eu estava super insegura. Eu nunca deixei transparecer. Aqui? Eu nunca deixei transparecer, mas por dentro eu sofria com aquilo, porque era de mim, assim, e eu só consegui me libertar disso, será que é por causa minha? Porque eu sempre achava que todas as outras pessoas eram mais inteligentes, ou todas as outras pessoas eram mais interessantes, e isso eu consegui quebrar com terapia. Eu acho que todo mundo precisa realmente buscar ajuda profissional, e principalmente quando começa a atrapalhar na sua vida pessoal, né? Então eu me arrependo de não ter começado antes, sabe? Muito bom. Aqui fala da previsão, né? A gente já falou até um pouco disso, mas você está otimista com relação a esse período? Estou falando dos business agora, tá? Do período pós-pandemia, segundo semestre. A gente tem eleição, a gente tem Copa. Isso atrapalha os cursos, atrapalha a professora Bruna, e aí já dá uma mãe de Ná aí no 2023. Se o Brasil vai ganhar a Copa, não precisa. Acaba que tudo eu adoro futebol, meu pai foi jogador de futebol. Sério? Profissional, sério. Seu pai, por favor, eu vou anotar. Meu joia. Ele jogou no Bragantino, ele foi jogador profissional, jogou em 81, 82. Ele foi vendido para o time de Portugal, aí machucou o joelho, aí teve que encerrar a carreira, enfim. Não é sobre ele que a gente está falando, né? Sim. Não, mas eu entendo muito de futebol, assisto futebol. Então, fala aí, o que você acha desse segundo semestre? Vai ser conturbadão? Eu acho que assim como na pandemia, tiveram muitos profissionais que faliram, né, empresas, e empresas que ascenderam, melhoraram. Eu acho que existe a oportunidade diariamente para o bom e para o mau negócio. Então, não dá para te dizer que é culpa ou da pandemia, ou da economia, ou do futebol. Se você faz um bom serviço, se você presta um bom serviço, não vai faltar mercado, né? E assim, tem que, claro, tentar fazer diversas coisas. Você não vai colocar todos os ovos numa cesta só. Que eu te falei. Esse é um a gente conversou lá, eu tenho 3 empresas. Então, assim, eu faço, assim,
estou trabalhando. Se tiver que trabalhar meia-noite, eu vou trabalhar meia-noite. Se tiver que trabalhar 1h da manhã, eu vou trabalhar 1h da manhã, porque eu trabalho pra mim. É o meu trabalho. Sim. Tem gente que fala assim, ai, deixa isso daí, amanhã você faz. Sim, mas daí amanhã vai acumular o que eu tenho que fazer. Então, é assim, Oswaldo. No geral, eu percebo que as pessoas, elas tendem a terceirizar a culpa. Então, assim, o meu trabalho é uma merda. Pode falar merda aqui? Pode. Senão vocês cortam. O meu trabalho, no geral, é uma merda, mas a culpa é do futebol. Ou a culpa é da chuva. Não, a culpa é sua. Sim. Né? Então, eu acho assim, se você continuar correndo atrás, profissional, os lugares, vai ter público. Pode ter menos, mas vai ter. E assim, é o que você falou, a gente... Puta, muita gente se ferrou, né, na pandemia e tal. E assim, ó, o nosso mercado de eventos mesmo foi um dos mercados mais atingidos, né? Se não o mais atingido, a indústria de entretenimento, os restaurantes. E aí vocês tiveram que se reinventar. Então, isso pode acontecer. Não falando de pandemia, só falando de mercado, é uma coisa que a gente também está acostumado, né, Bruna? Desde que a gente se entende por gente, sempre teve isso, né? O Brasil vai melhorar, o presidente novo, não sei o que lá. Você tem que... Eu penso igual você, faz o seu trabalho, entendeu? Não fica pensando muito ali no que... Eu gosto muito de rituais, né? O Natal, Encantado, o Réveillon, mas assim, eu não coloco que virou o ano, ou a roupa branca, ou é a roupa amarela que vai te trazer... Gente, isso não existe, né? Então é o que eu tô te falando, não existe no meu tempo. Não, eu também coloco, mas eu coloco principalmente porque eu gosto de olhar lá as fotos, eu vou ver que quando eu tava de branco era o Réveillon, sabe? Então assim, eu sei que essa foto aqui é do Réveillon. Não, mas... a cueca não sei de que cor, isso é broxante. Não, você tem que colocar broxante, mas você... E não come lentilha no final do... Eu como a lentilha, mas eu como a lentilha o ano todo, que eu adoro. Não, mas você come a lentilha ali, uma colherzinha ali, pensando, vai dar sorte, eu como porque eu gosto. Romã. Não, romã não. Você sabe que eu masquei romã, tudo pra voltar a voz, né? Fiz tudo quanto é mandinga, mas não adiantou muito, né? Voltou 60%. Sua voz tá ótima agora. Ó, meu marido disse que tá sexy. Tá sexy. Mas vai acabar. Perfeito. Vai acabar. Ela vai voltar ao normal. Aproveita, macho. Gente, não é esteroide. Uma mensagem pra quem tá começando. Isso daqui é assim, pensando um pouco... uma consultoriazinha rápida, né? Você já fez tantas, né? E já falou até um pouco disso, né? Dessas últimas frases que você estava dizendo, já foi muito bom, mas se você lembrar de mais alguma coisa, para a gente fechar essa nossa fala aqui, uma frase de quem vai empreender, vamos assim dizer, só pensando em eventos, né? Sei lá, quando você fala ali com o médico que está começando, né, o cara que se formou e tal, você costuma ter umas frases que você fala, cara, pá. Eu costumo emprestar frases, né? Empresta uma aí. Limitada que sou, né? Limitada que sou, pego frases emprestadas. Sim. Então, eu tenho uma frase de Aristóteles, né, que está inclusive no livro que ele dedicou ao seu filho, Nicômaco, se chama Ética a Nicômaco, que ele diz que a virtude ética é um hábito. A gente não nasce com ela, né? Ela tem que ser ensinada todos os dias. O que ele quer dizer com isso? Que quando a gente nasce, a gente não tem certos valores éticos, né? E ao longo da vida, a gente é capaz de aprender esses valores. Quer dizer que você tem que ensinar o seu funcionário, você tem que ensinar o seu filho, você tem que ensinar o seu companheiro, você tem que ensinar o seu parceiro, o seu amigo, a ética diariamente. E dentro da gente, Oswaldo, existe o lado bom e o lado ruim, sabe? É uma conversa pra gente ter num outro momento da vida, mas assim, eu poderia ter sido qualquer coisa nessa vida. Mas esses valores éticos, e eu tive quem me ensinou esses valores, né? Que é o meu avô, ele ainda é vivo, tem 97 anos. Fechou. E me permitiu estar no caminho correto até hoje, sabe? Que é não enganar o outro. O dinheiro é a consequência. Todos os dias a gente vai ser tentado a perder a nossa ética, a ferir a nossa ética, sabe? Todos os dias a gente vai ter oportunidades de sair do caminho da virtude. E aí você vai escolher vencer. Só que esse então, lado ruim, se habituar é todo dia, é como banho, sabe? Sei. Se você não tomar banho um dia, vai começar a feder. Então, assim, é todo dia você tem que trabalhar isso dentro de você. Muito bom. Ai, momento tenso, né? Silêncio. Momentos de silêncio. Bruno, olha, ficamos aqui um tempo, quero te agradecer
por você vir. Você é uma grande amiga, aprendi a ser teu amigo, amigo do Márcio. A gente está sempre junto, sempre conversando, trocando ideias, rindo um do outro, né? Você bom, né? É um ótimo fabricante de figurinhas de WhatsApp, né? As pessoas não sabem. Sim, tá? Faço fabricação, tenho até inclusive comercializado, pessoal, depois vocês entram ali. Eu te agradeço demais por você ter vindo. Obrigada, espero poder contar com você em breve nas consultorias aqui do Salas Brasil. Vou indicar você para os meus clientes. Eles vão sofrer, porque a mulher ela tem o POP, que é o POP procedimento operacional padrão. Tem que ter uma rotina de procedimentos dentro da empresa. E quero deixar para vocês a frase da Bruna, que a virtude ética é um hábito, né, que eu já aprendi aqui. Agradeço a todos e em breve estaremos de novo com o nosso próximo backstage do Salas Brasil. Obrigado e até mais, pessoal. Obrigada, gente.